Pastor Serafim, palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para o seu coração. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 33, que nos diz o seguinte: e o Deus de paz seja com todos vós, amém. E o Deus de paz seja com todos vós, amém. Amados e amadas em Cristo Jesus, nós, em grande maioria, em grande parte, conhecemos a história do apóstolo Paulo, é o apóstolo aos gentios. O apóstolo, quando falamos gentios, falamos de todos os que não eram judeus, né? Porque a igreja primitiva, muitos pensavam que o evangelho era apenas para os judeus. Inclusive, havia a liturgia da ritualística judaica, né? sobre as leis mosaicas, que muitos queriam que o povo gentio obedecesse e observasse. Mas Deus levanta Paulo, o apóstolo Paulo, para afirmar e para dizer que apenas bastava aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, ter fé em Jesus, seguir a sua palavra, aleluia, para ter direito e acesso aos céus. A ritualística judaica, a lei mosaica, já tinha passado a sua vigência, já havia acabado a sua vigência. Os sacrifícios, conforme Paulo, que eram feitos no templo, de tempo em tempo, para que o pecado do povo fosse perdoado, fora substituído pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu no meu e no seu lugar. Paulo vai escrever aos romanos, aos crentes que se encontravam na província de Roma, na província romana, estavam dispersos, né, muitos por causa da perseguição, e encontravam-se ali, e Paulo vai lhes escrever uma carta, e nesta carta Paulo vai lhes dar recomendações gerais sobre um viver santo, sadio e próspero diante de Deus. E Paulo vai enfatizar a fé nesta epístola. Inclusive, esta epístola aos Romanos era a epístola mais aceita por Martinho Lutero, que fala sobre a fé genuína em Cristo Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus. E aqui Paulo vai escrever aos Romanos dizendo, o versículo que lemos: e o Deus de paz seja com todos vós, amém. Amados em Cristo Jesus. A palavra paz, uma palavra tão pequenina, de 3 letras apenas no português, mas traz um grande significado, carrega um grande significado em si. Quando Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus aqui se referia à pax romana, pax do latim paz, a pax romana, porque o Império Romano, aonde ele ia, invadia as terras, invadia as nações, a águia que representava Roma era levada à frente dos soldados, era hasteada a bandeira com a águia, e era colocada naquela nação, significando que aquela nação estava subjugada, e aí eles apregoavam a pax romana. Só que de paz não havia nada, porque no mundo não tem paz. Não tem paz no mundo, porque nada se conquista com a violência e com a guerra que seja benéfico para o conquistado. Não, com violência se conquista mais violência, mas Jesus veio trazer o reino dos céus, veio inaugurar, melhor dizendo, o reino dos céus, que não é comida, não é bebida, não é glutonaria, não é, aleluia, a paz deste mundo, que é uma paz momentânea, mas é a paz real, é a paz verdadeira que somente Ele nos dá. É aquilo que Karl Marx disse acerca do povo de Deus. Karl Marx vai olhar para a igreja, vai olhar para os irmãos e vai afirmar e dizer que a religião é o ópio do povo. Mas quando ele afirma que a religião é o ópio do povo, muitos afirmam que Karl Marx era comunista, muitos afirmam que Karl Marx
Ele odiava a religião. Não, o que Karl Marx ele não aceitava era que ele pregava a luta do proletariado. Karl Marx pregava a luta da classe operária. E para Karl Marx, a classe operária não poderia ser jamais subjugada pelos empresários, pela burguesia, pela classe empresarial. E Karl Marx conclamava o povo para lutar, para o povo reunir-se em sindicatos da sua época. Todavia os crentes, os trabalhadores crentes, estavam tão bem em Jesus que eles não se conformavam, que eles não davam muita importância às coisas daqui. E Karl Marx dizia: vocês trabalham 12 horas por dia, isto está bem para vocês. Mas para eles, o que lhes importava, para os crentes à época de Karl Marx, o que importava era trabalhar para o Senhor Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, o nosso reino não é daqui. Trabalhamos aqui, sim, para sustentar a família, para trazer o sustento para a família, mas a nossa visão, o nosso foco é o reino celestial. Quando Jesus disse: a minha paz vos dou, ele quer dizer e afirmar uma coisa interessante para nós. Pode ser a pior e a maior luta que estejamos passando e atravessando, mas o nosso coração está tranquilo nele, nosso coração está confiado nele. É como já disse algumas vezes, um pai que brinca com o seu filho, bebê de 1 ou 2 anos, jogando-o para o alto, na brincadeira, e o filho dá gargalhada, ri com o seu pai. E o filho ali, ele confia no seu pai, que o seu pai jamais permitirá que ele se esborrache no chão, mas os braços fortes de seu pai o segurarão e não deixarão, e não permitirão que ele caia ao chão. E quando o pai para a brincadeira de jogar o filho para o alto, o filho pede para o pai: quero brincar mais. Porque, amados em Cristo Jesus, quando eu e você confiamos em Deus, a paz de Cristo invade o meu e o seu ser. E quando a paz de Cristo invade o meu e o seu ser, não há espaço para saudosismos. Saudosismo é aquele que vive com o pé no presente, mas com a cabeça no passado. Se eu tivesse casado com aquela mulher ou com aquele homem, estaria hoje melhor. Se eu tivesse abraçado aquele emprego hoje, eu estaria melhor. Se eu tivesse feito isto ou aquilo hoje, eu estaria melhor. Quem tem a paz de Cristo tem os pés fincados no presente e a mente também no presente. A mente dele não está no futuro, não é um ansioso. Daqui a 2 anos eu estarei assim, daqui a 3 anos eu estarei assado, planejando vidas, planejando coisas, melhor dizendo, para a sua vida, e esquecendo-se de viver o melhor, que é o dia de hoje. Amados e amadas em Cristo Jesus, que a paz de Cristo, que transborda o nosso ser, inunda o teu ser, e que todo saudosismo, que toda ansiedade seja arrancada de você para a glória de Jesus. Que vivamos no dia presente sobriamente, que vivamos hoje, aleluia, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Pode até ser que hoje eu não tenho aquilo que eu queria ter, pode até ser que hoje eu não sou aquilo que eu queria ser, mas hoje eu tenho Jesus. Hoje eu sou servo dele e certeza absoluta, aquilo que o meu coração almeja, se for da vontade dele e eu permanecer nele, ele me dará, porque ele é fiel para me abençoar. Então viva o dia de hoje, um dia de cada vez, um dia por vez, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Repreenda toda ansiedade, todo saudosismo, repreenda toda mágoa, confusão em teu coração, e que a paz de Cristo inunde o teu ser. Aqui o desejo de Paulo aos Romanos é que a paz de Deus esteja com todos nós. Quantos dizem viver em paz, mas vivem em pé de guerra com seu irmão? Não liberou o perdão, mágoa no coração. Amados em Cristo Jesus, libere o perdão, retira a mágoa do teu coração. A palavra do Senhor vai afirmar, Jesus vai dizer nos evangelhos: se você for depositar a tua oferta no altar, e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vá, deixe a tua oferta no altar, vá até o teu irmão, libere o perdão antes que ele te entregue ao meirinho, ou seja, ao oficial de justiça. Este te entregue ao juiz e você seja encerrado na prisão. Amados e amadas em Cristo Jesus, chega de vivermos uma vida de competição, de concorrência, uma vida
de murmuração, de reclamação, uma vida, aleluia, de mal com o outro, de mal com um, de mal com aquele ou aquela, uma vida com mágoa no coração. Não libere o perdão. Viva alegre, viva alegremente. Mas, pastor Serafim, como eu posso viver uma vida alegre? As lutas que eu atravesso, as lutas que eu enfrento. Olha, amados e amadas em Cristo Jesus, quando você olhar para Jesus, realmente o autor e consumador da sua fé, e confiar nele, e deixar que ele resolva a tua situação e o teu problema, e confiar que ele está à tua frente, e confiar que o teu amanhã é um amanhã de vitórias, certeza absoluta, esta paz inundará o teu ser, e você jamais precisará ir para o divã de um psicólogo, desabafar com o irmão, com o próximo, mas não, você desabafará somente com o eterno, contará as tuas dificuldades somente para o eterno, e ele te ajudará a viver aqui uma vida justa, sóbria e debaixo da unção. Tem um dia de paz, de bênção para a tua vida. O que nós precisamos é de paz, nós precisamos é de unção de Deus, nós precisamos é de nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas, pastor Serafim, eu careço urgente da vitória. Mas antes da vitória, você carece de viver aqui uma vida sóbria, justa, alegre nele, alegrar-se na tribulação, sabendo que a tribulação conduzirá você em Jesus até a vitória. Tem um dia de paz, de bênção para a tua vida. Em nome de Jesus, é o nosso desejo para você.